Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, muito boa noite. Trago alguns assuntos a essa tribuna e começo de uma ordem um pouco invertida. Primeiro, claro, evidentemente, em meu nome e do partido, dar as boas-vindas a todos os 10 vereadores e dizer que, sem a menor sombra de dúvida, para o Marco Redlich, para o Fernando Vilichinski, para o Sabino e para o Jaime, é um sentimento, uma emoção muito diferente, que não pensem que os outros 6 que aqui já estavam não reconhecem esse momento como sendo um momento histórico, não só para o município, mas pessoalmente. Esse é um momento, posso dizer que único, até porque a primeira vez sempre é melhor, não é? Então, quando a gente estreia no púlpito, é um momento diferenciado. Depois, são 70 e poucas sessões por ano, fora as extraordinárias, a gente acaba aparecendo comum, mas não é um lugar muito importante de se estar, de se permanecer e de se conseguir chegar. E até por isso eu digo, com muita veemência, que não é hábito meu deixar o plenário quando um colega está falando. O vereador Sabino dizia e lamentou a ausência de algum vereador, não sei se tinha mais alguém fora ou só eu, mas não é hábito. E para quase tudo na vida há justificativas. Eu tento moldar o meu ser, o meu modo a cada dia. Digo isso, vereador Sabino, porque o senhor, não vou dizer que me chamou a atenção, mas por isso, sem saber o porquê. Eu contei para o vereador Fernando Malon e Fernando Vilichinski, porque até aquele momento que eu saí da ligação, eu tinha uma fala para falar, aí eu tenho outra. Eu já lhe permito a parte, o senhor vai ver a perplexidade que é. Eu ia comentar, porque nenhum dos que me antecedeu, talvez por qualquer razão, porque existem mais assuntos importantes, talvez, e já não tão batidos, sobre a morte e a prisão lá em Piem, né, do prefeito, do ex, que, na falta de qualquer outra palavra, é estarrecedor. É estarrecedor, eu acho que essa palavra define tudo, e lá em Florianópolis se falava muito disso, tanto que é muito triste nós termos destaque na região no Jornal Nacional, quando se fala disso, que saiu ontem nos maiores jornais do país. E eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, e eu estava em Florianópolis hoje pela manhã, pernoitei lá, e como eu estou sem o celular, até o pessoal brincou, eu estou sem o WhatsApp, que não sabem como eu consigo sobreviver tanto sem essa ferramenta, logo a gente arruma. As pessoas, eu pedi que me escrevessem pelo Facebook, que é um outro meio. E a minha tia lá do interior de São Paulo me escreveu pela manhã. E eu só estou contando isso, porque é uma questão particular, mas que acaba atingindo toda a sociedade, para justificar aquele momento ali. Ela me escreveu e falou assim: oi César, tudo bem? Isso era por volta das 10, 11 da manhã. Eu falei: oi tia, tudo bem. Começou no interior de São Paulo, a gente fala relativamente pouco. Ela falou assim: César, a tua prima, ela chama de prima, na verdade ela é filha do meu primo, que é o meu irmãozão, ela sofreu um acidente de carro e parece que morreu. Eu falei: ô tia, como é que parece que morreu? Tem que, né, o gato subiu no telhado, parece que morreu. Não dá, vê isso aí direito. Ela falou: é que as informações estão muito confusas, o hospital não diz direito, a polícia não diz, e foi nisso aí. Aí por volta das 4 horas, quando estava retornando, eu liguei, perguntei se tinha novidade, ela falou assim: ela morreu mesmo. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: parece que foi um acidente. Baladinha, 16 anos. Aqui me ligaram agora, eu saí e me contaram a verdade. Eu não sei esse procedimento, eu não conheço esse procedimento. O que ocorreu foi que ela se desentendeu com um ex-namorado de 18 anos, agora eu vi ali, e ele a agrediu e matou ela com 3 facadas. É um negócio assim, eu arrepio em dizer, porque não preciso dizer muito mais. E aí eu falava com os 2 Fernandos aqui, onde é que nós vamos parar? Um mata por cargo comissionado aqui, em tese, estão investigando, o outro matou lá em São Paulo ali por... me digam uma justificativa que leva a matar a ex-namorada e tudo bem, uma. E agora eu saio de madrugada, vou para Sorocaba, não é São Paulo, eu vou para Sorocaba, não porque ele precisa de auxílio jurídico, mas acho que como família e pessoalmente como advogado eu posso contribuir um pouco. Eu lhes conto isso porque, vou repetir, é muito estarrecedor. Quando nós estamos em nossas casas e assistimos, não vamos falar de Jornal Nacional, por ser talvez maior, que aconteceu lá numa prefeitura do Nordeste com 3 mil habitantes, um vereador atacou o prefeito, e a gente assiste meio que, sabe, tomando refrigerante e fala: lá longe, hein, que coisa, hein, vereador? Aconteceu aqui a 15 quilômetros da gente, 20,
com pessoas, talvez, não do convívio, mas que conheçamos. Eu conversava com um repórter da Gazeta que disse que trabalhou há um tempo com ele, então é pessoas do convívio. Aí eu conto esse negócio aqui que eu acabei de contar, quantas vezes o vereador Sabino, na rádio, não noticiou coisas assim, de namorada agredindo namorada lá não sei aonde. É longe, é em Sorocaba, mas é meu sangue. Eu lhes conto isso para dizer que é estarrecedor o nível, o caminho que nós vamos, ainda mais que ano passado, numa das últimas sessões, nós mencionamos aqui, eu não lembro bem o contexto, mas como a morte acaba sendo banalizada, e eu dizia daquele exemplo da ciclofaixa no Rio de Janeiro em que caiu, os corpos foram levados para o mar, e amanheceu com os corpos lá, foram cobertos por lona, vereador Sabino, e o pessoal jogava pelada, botaram os chinelos para brincar na praia, com os corpos ali, totalmente alheios à vida ou à morte. Isso tudo é para se pensar. Então, eu uso 6 dos meus 10 minutos para falar sobre isso. Acho que não é demais a gente... Perdão? O senhor quer uma parte, desculpe, vereador. Pois não. Pode ser agora. De fato, não havia nenhuma intenção. Não. Eles chamaram a atenção, por favor. Eu, há muitos anos, como eu já disse, frequento essa casa como repórter, e eu sempre lamentei quando os vereadores não estão presentes, quando os colegas estão falando. Sempre lamentei. E nesse fato aqui, não houve outra palavra, a não ser eu lamento. O senhor teve o seu motivo, eu continuo lamentando da mesma forma. Eu não sei se eu tenho alguma notícia de falecimento ou qualquer outra aqui no meu celular, porque ele está desligado, então não tem como saber. Depois que terminar a sessão, eu vou ligar e nós vamos saber o que está acontecendo aqui. Mas, de fato, eu vou continuar lamentando sempre, porque é uma pena, a gente perde essas colocações, essas possibilidades de ouvir os colegas, e eu não gostaria de perder, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito, muito séria, né? Mas, senão, eu gostaria de fazer essa colocação aqui com todo o respeito aos colegas, com toda a educação, de que a gente possa, como eu disse, há muito tempo, a gente frequentando aqui, percebe, os internautas percebem, a plateia percebe, simplesmente alguém está falando, isso a gente percebe na Assembleia Legislativa, percebe no Congresso Nacional, os demais saem, simplesmente deixam o colega falando e, claro, cada um pode alegar os seus motivos, sem dúvida, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria só de colocar que eu sempre vou lamentar essa posição, mas o senhor me desculpe que não há nenhuma colocação aqui de chamar-lhe a atenção, por favor. E eu tenho certeza, obrigado pela parte. Claro, imagino, estou sempre à disposição. E eu imagino, com toda certeza, que um homicídio de uma jovem de 16 anos seja um motivo plenamente justificável para deixar o plenário por alguns segundos. Então, prosseguindo a minha fala, queria fazer esse registro por todo o contexto que ele compõe, pela gravidade, pela banalização da vida ou da morte, e, como sendo a primeira sessão, acho que uma reflexão que a gente às vezes até pode fazer. Prosseguindo, dizer que fui representando a Câmara de Vereadores, hoje, na ausência do nosso presidente, fui o representando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde tivemos a condução do nosso ex-prefeito, ex-vereador Silvio Dreve, que é a presidência da Alesc, posto de grandeza já mencionada pelos colegas e que certamente precisa, não deve, precisa trazer um holofote maior ao norte do estado, ao norte de Santa Catarina. Eu detesto ter que concordar com ele quando ele diz o governador de Lages, mas ele está coberto de razão, e se não é só de Lages, é dos cantinhos ali que tem. Então, eu acho que o Silvio, o deputado Silvio, presidente da Assembleia, agora precisa ser um braço ainda de toda Santa Catarina, mas ainda mais do norte, que vem sendo relegado não a segundo, mas a terceiro, quarto ou quintos planos muitas vezes. Então, fui representando os senhores colegas a Alesc hoje, prestigiar esse momento que é, sim, histórico para São Bento do Sul, e dizer que eu rogo todos o desejo de sucesso ao deputado estadual. Mencionei a todos, a ele, a todos o desejo de sucesso de todos. E, por fim, num cenário, já que foi mencionado hoje, e eu vi no jornal A Gazeta também, sabia que havia menção, que fui indicado para ser o líder de governo da administração municipal aqui junto à Câmara de Vereadores. O vereador Fernando Malon disse que tem mais ônus do que bônus. Eu, de uma maneira que todos entendem, eu nem vejo o bônus, para falar a verdade, eu vejo só o ônus, né? Mas tudo se faz de ônus, nós estamos aqui, não é para brincar, e esse ônus nós temos que assumir, e eu fui convidado e aceitei. Aceitei de uma longa conversa com o vereador Pete, que nisso é mestre, e ele me apoiou, e pelo apoio dele, pelo meu apoio de partido de bancada, todos os outros que me apoiaram, eu aceitei esse encargo. E dizer que
não é porque serei líder de governo que eu terei uma postura cega ou uma postura... o senhor me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir, por favor. Uma postura conivente, essa seria a palavra. Isso porque, até vi no blog do César Miranda dizendo, acho que foi o próprio César dizendo assim, o vereador Godoy ainda não acostumou a não ser oposição, para ele está sendo difícil. Isso não tem. Eu vou continuar da mesma forma que fui. E prova disso é que eu estou pleiteando agora no Executivo a execução do ônibus universitário. Dispensa maiores digressões. Ai do governo municipal se não colocar em prática logo, a gente sabe disso. Ah, mas o senhor é líder de governo. Eu vou cumprir, eu vou cobrar o que foi cumprido. E é engraçado que algumas situações do Executivo chamam a atenção nesses 30 dias. Por tal fato, por aquele outro, e as pessoas me marcam no Facebook dizendo, e aí, Godoy, agora pode porque você é do governo? Aí você vai atrás da informação, até as que me chegaram, são 3 perfis falsos criados para poder bater. E é engraçado a peculiaridade. Uma vez eu contei aqui para os senhores que um perfil falso é usado pelo prefeito, né? Porque ele me processou por danos morais e ele teve que imprimir a página que eu supostamente o ofendia. E ele imprimiu a página feito login com o fake. Né? Foi super curioso. E agora nós temos um perfil falso chamado Érica, e ela escreve no masculino. Ato falho, ou, né, hoje em dia, com tanta liberdade de gênero, né, vereador Sabino, às vezes a pessoa, né, às vezes quer mudar, e eu respeito, é o caso talvez dela, que ela escreve no masculino, e ela não tem família, ela não tem histórico. Eu até me divirto, porque eu criei aquele selo fake, eu colo o selo nela, e deixo falando aos ventos, porque quanto mais fala, a gente consegue expor. Eu até nem denuncio o perfil, muitas vezes, só quando passa de um limite. Por que eu estou dizendo isso? Porque não vou me omitir e não vou mudar o meu perfil, meu jeito de ser, porque agora sou situação. Isso é uma linha bastante tênue entre a cobrança e a fiscalização. Vou continuar fiscalizando, se escreverem devarar na rua, eu vou cobrar, se escreverem errado na faixa, se fizerem mau uso do dinheiro público, vai continuar igual. Isso não tem uma menor dúvida, e o tempo, o senhor da razão, vai mostrar. Quero, com essa liderança de governo, e eu quero me colocar à disposição dos senhores 9 agora e dos assessores, evidentemente, ser um elo entre o Executivo e o Legislativo em questões que sejam necessárias, esclarecimentos, buscas, o que eu não souber, busco imediatamente. Inclusive, eu pedi, não cobrei, não critiquei, que sempre tem alguém do Executivo aqui, quando for possível, em matérias mais discutíveis, e hoje nós tivemos já, o procurador do município estava sentado na expectativa de se discutir a questão de IPRESB, já estava ali. Eu acho que esse entendimento é que precisa ter. Nós vemos, nesses 30 dias aí de governo, uma postura muito parecida com os primeiros 30 dias do governo Fernando Turek. De conversa, de diálogo. O prefeito Fernando Turek veio aqui nas primeiras sessões, falava, era ainda questão de mudar o valor do precatório. Era o primeiro projeto mais emblemático. Nós temos um começo de gestão muito parecido. A diferença é que lá, há 4 anos atrás, a coisa não andou durante todo o caminho como deveria ser. E a gente, Executivo e Legislativo, se distanciaram. O objetivo agora é fazer justamente o oposto do que 4 anos atrás foi feito. É começar igual e terminar igual na questão de relacionamento. Quanto à aprovação, rejeição, discussões, isso não tenho a menor dúvida de que vai ter. A prova disso é a primeira sessão, onde já tem algumas alfinetadas. Mas o que precisa é que haja diálogo entre a Câmara e entre o Executivo. Não vou me prestar a defender projeto mandado em cima da hora, de afogadilho, para forçar a aprovação, como inúmeras vezes foi mandado nos últimos 4 anos. Urgências serão admitidas, como sempre serão, como sempre foram, melhor ainda. Agora, desorganização não dá para a gente admitir e nem consentir. E esse recado manda o Executivo para que se organize e trate o Legislativo como tem que ser tratado. Não mande de afogadilho, não envie às pressas visando uma aprovação sob o argumento de que se não passar é culpa da Câmara. Isso tudo, pelo menos da minha parte, eu não vou ser conivente, não serei conivente e vou cobrar uma postura bastante enérgica nessa condição. Acredito que assim nós vamos conseguir trilhar um caminho melhor do que foi trilhado na última gestão, no que tange a relação entre Legislativo e Executivo.
De mais a mais, me coloco à disposição de todos. Nesse sentido, desejo um grande ano legislativo a todos, especialmente ao vereador Sabino, vereador Jaime, Marco Redlich e Fernando Vilichinski, que iniciam uma nova jornada e que consigamos debater ideias e conceitos e avançar com São Bento do Sul. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo excedido. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereador Jaime Ferreira de Lima. Por favor, vereador. Vossa Excelência, eu tenho de até 10 minutos, se houver necessidade, considerando mais espaço.